E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês da paz de Jesus? O planejamento para 2026. E o ano de 2026 é um ano atípico, né? Copa do Mundo, Bahia mais uma vez na pré-Libertadores, segundo ano consecutivo. No geral, para o Bahia, houve evolução, sim. Fizemos alguns pontinhos a mais do que o ano passado. Ficamos na pré-Libertadores. O ano passado fomos oitavos, esse ano fomos sétimos. E qual é o resultado disso tudo? O resultado é que a gente já dizia assim, que de grão em grão, a galinha enche o papo. O Bahia começa a sua pré-temporada já no dia 5. O time profissional que saiu de férias, no dia 8, retorna no dia 5. Aí você diz, mas o Campeonato Brasileiro já começa no dia 28, meu Deus, que droga é essa? E o Bahia não vai fazer nenhuma pré-temporada fora. O Bahia poderá fazer uma intertemporada em junho aí na Copa do Mundo. Essa é a previsão, na data FIFA da Copa do Mundo. O que é que se espera? Que os jogadores, e tem a Copinha, né? Que os jogadores que vão para a Copinha São Paulo, alguns jogadores sub-20, mesclado com alguns de 17, para que o Bahia possa ir à Copa São Paulo. Por quê? Porque alguns jogadores desse sub-20, aqueles que já estão ali no profissional, e aqueles que estão chegando de empréstimo, até que pinte negociação, esse time provavelmente é o time que vai começar o Campeonato Brasileiro. Ou, corrigindo, o Campeonato Baiano. Então esse ano vai ser atípico para todos os clubes do futebol brasileiro. Todos os times da Série A. O Campeonato Regional, que é o Baiano, Copa São Paulo, preparação para o Brasileiro. Jogadores de lá que vai para a Copa São Paulo, alguns ficam para disputar o Baiano. Alguns jogadores que estão retornando de outros clubes, Baiano, preparação. Alguns jogadores que não tiveram muitas chances esse ano, ficaram mais no banco, vai participar de Campeonato Baiano. E aqueles jogadores, né, que estão de recuperação, questão de saúde, durante o Baiano vai mesclando. Para que o Bahia possa, lá para o mês de março, né, já começar com um time no Brasileiro, já dentro do seu condicionamento físico. Então, o Campeonato Baiano vai servir para fazer teste dessa natureza. Porque o Bahia, em 2024, fez a sua pré-temporada lá em Manchester. Lembra? E em 2025, em Girona. Esse ano não tem tempo para isso. Esse ano não tem tempo para o Bahia fazer isso. E o que é que a gente espera? Que vai ser uma preparação mesclada nisso tudo até o Bahia decolar. Mas o Bahia não é o único time do Brasil que vai enfrentar isso, né? São todos os times que vão enfrentar isso. Como o Bahia tem um grupo, que é um pessoal preparado para tudo isso, então isso tudo no papel, para colocar tudo isso no papel e observar cada detalhe desse, tudo ao mesmo tempo, Baiano, Copinha, Brasileiro, jogadores que chegaram, jogadores que estão indo embora, eu vendi quem, vou comprar quem, e eu gosto um pouco de falar de compra e venda de atleta, só que eu não vejo o negócio definido. Porque o que mais acontece nesse período
é especulação de compra e venda de atleta. É um monte de especulação. Falta para aquele canais, né, alguns, ficam criando um monte de coisa. Pega o bonde voando que está dispensado na Casa da Banana, diz que o Bahia está de olho, não sei o que lá. Eu não quero nem saber disso. Então, o que eu tenho que falar é o seguinte, que os times do futebol brasileiro esse ano têm que se reinventar. E para aquele que tem a estrutura como o Bahia tem, talvez saia na frente nesse sentido. Saia na frente nesse sentido. O que é que a gente espera? Que no início do Campeonato Baiano, aquilo que a gente vai ver dentro de campo vai ser apenas teste, peneira. Tá certo? O time da Copinha que vai a São Paulo tem de ser reservas de sub-20 e alguns jogadores de 17 anos. Reserva do sub-20 e alguns jogadores de 17 anos. É o que pode ir para São Paulo. O Campeonato Baiano se virá como laboratório, certo? Vai servir como laboratório para os profissionais. Rogério Ceni deverá comandar só alguns jogos aí no elenco principal, em alguns jogos, enquanto outra equipe será formada por atletas sub-20. Essa é a notícia. É isso que a gente vai acompanhando e vai ver como é que vai ser moldado tudo isso. É um ano, volto a dizer, um ano atípico, tá certo? É um ano atípico. E a gente espera que esse ano atípico, cada Copa do Mundo, a gente possa, nesse período aí, com essa diversidade que vai ser para todo o futebol brasileiro, que a gente possa montar a equipe sem ter desgaste no início da temporada. Existe, porém, a possibilidade, né, de intertemporada fora de Salvador durante a pausa para a Copa do Mundo. Bahia pensa em fazer uma intertemporada fora de Salvador antes da Copa do Mundo. Em vez da Copa do Mundo servir para o cara ficar em casa, não. Ajustando, porque o segundo semestre, como a gente sabe, quando vira a fase do Campeonato Brasileiro, times que estavam embaixo começam a brigar lá para cima, times que estavam em cima acomodados começam a ir lá para baixo. E o Bahia tem uma estrutura muito boa, um grupo muito bom, seja no aspecto dentro das 4 linhas, como no aspecto médico, psicólogo, treinador. A estrutura dada ao Bahia é para conseguir tirar de letra, já que o Bahia, o ano passado, foram 80 jogos. Isso é desafiador. Às vezes eu, como torcedor, cobro, né? Você, como torcedor, a gente, como torcedor, a gente cobra. Mas a gente cobra com razão, nesse caso do Bahia. Por quê? Porque não pode ser diferente jogar dentro de casa e fora de casa não jogar. Então é por isso que a gente cobra. Porque a gente sabe que fora de casa o Bahia precisa se dar mais. Já que dentro de casa a gente consegue os resultados. Confere? Então quando a gente chega lá fora, e já que é o mesmo time, a gente cai das pernas. Por isso que a gente cobra. Por isso. Então, os 80 jogos, que é muito, dentro de casa ganha e lá fora perde, está dentro dos 80. Então, se você faz um determinado jogo dentro de casa e joga bem, e lá fora você joga mal, você joga dentro de casa 10 e lá fora joga 0, aí não tem nada a ver com os 80. Tem a ver com falta de confiança. Tem a ver com medo. Respeitar demais o adversário. Ou se apequenar, ficar pequeno perante o outro. Se achar que não tem possibilidade de ir mais à frente. E por conta de 1 ponto, de 2 pontos, de 1 gol a mais, você fica de fora de uma final de campeonato. Isso a gente sabe. 1 pontinho você fica de fora. 1 gol a mais você fica de fora. 1 triunfo a mais você fica de fora para o outro. Confere? Então, quando você está dentro de casa jogando bem, lá fora você fica jogando mal, tem que rever isso. Então, é isso não é questão da quantidade de jogos. É falta realmente de acreditar no seu potencial, na sua capacidade de vencer fora de casa. Ou, pelo menos, se apresentar como uma presença dentro de casa.
e que o resultado aconteça naturalmente. Mas a gente dizendo que o time jogou bem, como jogou dentro de casa. Quando isso não acontece, a gente vê que é covardia. Então, nesse aspecto, nesse ponto, o Bahia tem que mudar. É nesse ponto que a gente cobra que o Bahia tenha que mudar. Não pode ser um time valente dentro de casa, agressivo quando pode ser agressivo, mas o resultado mostra que o time do Bahia de casa é um time a contento, e fora de casa você ser covarde 100%. Aí não existe a quantidade de jogos. Existe que você é covarde mesmo, fora de casa você tem covarde. É em cima disso que nós torcedores cobramos. É só em cima disso. Você não pode estar aqui no topo jogando de casa e fora de casa joga isso aqui, com o mesmo time. Não. É a mesma quantidade de jogos. A apresentação é igual. Manter os pontos dentro de casa jogando e conseguindo os resultados. E fora de casa, manter o mesmo padrão de jogo. E deixa que os resultados vão aparecer. E o Bahia, durante o campeonato, foi dentro de casa um time equilibrado, coeso, objetividade dos resultados. E quando chega fora de casa, é um time covarde em 100%. Aí não existe. Tá bom? Então, obrigado a todos vocês. Um abraço e a gente volta depois com outro bate-papo. Eu costumo falar a minha opinião. Não costumo chegar aqui no canal para ouvir o que o outro fala para eu falar. Não. Cabeça branca, eu não tenho mais tempo para isso. Tenho que tirar a minha opinião de torcedor. Ninguém vai me conduzir a falar aquilo que eu não concordo. Toda vez que eu ouço um canal, eu vejo só falando em contratação de atleta, não sei quantos bilhões, que é não sei quanto. Aí falaram que Talisca tem não sei quanto, que Jean Lucas não sei quanto. O Atlético Mineiro não está pagando 7 mil no jogador do Bahia. O Atlético Mineiro quer comprar Jean Lucas, que botou o preço de 160 e tantos milhões. Me faça uma garapa, tá bom? Não é menosprezando no Atlético Mineiro, não. Para o torcedor não achar que eu estou aqui falando mal do Atlético Mineiro. Não. É que o Atlético Mineiro, como a maioria dos clubes de futebol brasileiro, não tem condição de comprar um atleta que Bahia colocou um preço de 160 milhões à frente. Então não dá. Um Talisca que quer 3 milhões, ganha 3 milhões de salário por mês. Não dá para o futebol brasileiro. Essa é a realidade. Então eu não quero falar sobre isso, nem estar fazendo conteúdo sobre isso. Um abraço a todos, obrigado, até o próximo bate-papo.